Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um culto celebrado em nossa paróquia luterana na Transamazônica. Que bom ter você conosco nesse dia, nesse primeiro domingo após Pentecostes, domingo da Trindade. Quero acolher também a você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, nos visita, você que está presente nos mais diferentes lugares do nosso Brasil. Que bom ter você conosco. Sinta-se bem entre nós, mesmo de maneira virtual. A palavra bíblica que nos acolhe neste domingo é a palavra da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, o versículo 4, que assim nos diz: tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Repito, tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Hoje nós celebramos o primeiro domingo após Pentecostes, dia em que nós lembramos de que a presença de Deus em nosso meio acontece de maneira trinitária, ou seja, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade se relaciona em sintonia perfeita. Jesus mesmo diz isto. Ele diz: creiam no que lhes digo, eu estou no Pai e o Pai está em mim, conforme João capítulo 14, o versículo 11. Jesus, em resumo, diz: ao verem o Pai, vocês me veem. Ao me verem, é possível ver o Pai. Só é possível ver o Pai e o Filho, guiados pelo Espírito Santo que produz em nós a fé. Portanto, a cada culto nós lembramos de que a presença de Deus está entre nós, em nome daquele que é, que era e que há de ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu convido que nós louvemos ao nosso Deus, convido que nós cantemos. Defender-nos do mal.
Eu convido meu irmão, minha irmã, que nós tenhamos uma palavra de oração. Nesse momento nós queremos nos voltar ao nosso Deus, queremos confessar a Ele os nossos pecados, também agradecer por esse novo dia que Ele assim nos dá. Eu convido que nós oremos. Querido Deus e Pai, te agradecemos pela Tua fidelidade e amor para conosco, os Teus filhos e filhas. Chegamos em Tua presença em humildade, pedindo o Teu perdão, pois pecamos contra Ti, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Sabemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Tem misericórdia de nós e nos perdoe. Ó Pai amado, graças nós te damos pela Tua bondade para conosco, pois confiamos que por meio da fé que o Teu Santo Espírito nos dá, recebemos por meio da morte e ressurreição de Teu Filho o perdão dos pecados. Te pedimos que continues nos abençoando neste culto, de uma maneira muito especial. Precisamos de Ti e da Tua bênção. Em nome de Jesus, Teu Filho amado, é que assim nós oramos, pedindo que Tu nos assim orientes por meio da Tua palavra que nós queremos assim ouvir. Amém. A Tua palavra é semente e Tu és o semeador. O meu coração é a terra que Tu semeaste, Senhor. Ouçamos a primeira palavra bíblica para esse domingo, a palavra do Evangelho de João, o capítulo 16, o versículo 12 até o versículo 15. Ouçamos. Ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas vocês não poderiam suportar isso agora. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele vai ficar sabendo o que tenho para dizer, e dirá a vocês, e assim ele trará glória para mim. Tudo o que o Pai tem é meu. Por isso, eu disse que o Espírito vai ficar sabendo o que eu lhe disser e vai anunciar a vocês. Palavra do Santo Evangelho, louvado seja Cristo. Amém. A segunda palavra bíblica que agora queremos ouvir e também que é base para a nossa reflexão é a palavra segundo a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 5. Ouçamos. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, esta vida na graça de Deus. E agora, continuamos firmes nessa graça e nos alegramos na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Palavra de Deus conforme a carta de Paulo aos Romanos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco hoje e sempre. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, neste domingo refletimos a partir do texto do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, o capítulo 5, verso 1 até o verso 5. O texto é uma pequena parte dessa carta escrita à comunidade de Roma. É um texto que nos ajuda a refletir sobre nossa vida
nossa caminhada com Deus, e também essa caminhada que tem como objetivo o reino, ou seja, a eternidade. Paulo nos lembra aqui, mais uma vez, algo que a pessoa cristã não pode se esquecer. Deus nos fez seus amigos através de Jesus Cristo. Somos por Ele justificados e reconciliados com Deus. Deus nos torna aceitos. Deus não só nos perdoa, mas quer viver conosco. Repito, Deus nos tornou seus amigos por meio de Jesus Cristo. Somos por Ele justificados, ou seja, somos aceitos por Deus mediante a fé nesse Cristo e reconciliados com Deus por meio desse Cristo. Deus não somente nos aceita, nos perdoa, mas Ele quer viver conosco, Ele quer ter relacionamento com você, quer se relacionar comigo. Por isso, podemos viver em paz com Ele, diz o apóstolo Paulo. Viver em paz com Deus. Não existe maior graça e alegria do que viver em paz com Deus. Ter o coração tranquilo diante de Deus. Amizade melhor, meu irmão, minha irmã, nós não poderíamos ter ou querer. Estamos guardados em boas mãos. Já temos um fim bom garantido. Ou seja, a eternidade já é horizonte para nós, mediante a fé nesse Cristo. Por isso, podemos nos alegrar na esperança do dia em que nós estaremos junto de Deus, no seu reino de amor, de justiça, de paz, onde não haverá mais ódio, não haverá mais sofrimento, não haverá mais dor, não haverá mais morte, como diz em Apocalipse, no capítulo 21. Essa é a esperança que nós temos neste mundo tão marcado por sofrimento, tão marcado por violência, tão marcado por ódio. Tudo isso nos é garantido sem que a gente precise fazer algo, pagar algo ou dar algo em troca. Nesta promessa feita por Deus, não existe as famosas letras miúdas, não existe a chamada propaganda enganosa. A reconciliação com Deus, a paz para viver e seguir nossa caminhada, é realmente dádiva de Deus. Vou te contar um segredo, meu irmão e minha irmã. Jesus já pagou o preço. Um preço que, sim, foi um preço alto. A morte na cruz. Nós temos acesso a esta graça somente mediante a fé em Cristo Jesus e nada mais. Parece então que se nós cremos nesse Deus, se nós confiamos nesse Cristo, se nós somos, portanto, se nós podemos, portanto, crer nesse Deus por meio da ação do Espírito Santo, então significa que a nossa vida vai bem, significa que nós vivemos de maneira bela. Mas sabemos, meu irmão, minha irmã, que nem tudo vai tão bem assim. Basta a gente olhar para a nossa vida. Basta a gente olhar para o nosso dia a dia, basta olhar para aquilo que está à nossa volta. E vamos perceber que mesmo tendo paz com Deus, mesmo a gente tendo a garantia de que o reino de Deus nos é prometido mediante o Cristo, e que o acesso a esse reino nos é dado por meio desse Cristo, nem tudo nesta vida é tão fácil. Nem tudo é tão simples. Existem tribulações, existem angústias, existem medos, e tudo isso faz parte da nossa vida. Jesus disse isso, que no mundo no qual nós estamos, nós iríamos passar por aflições. Mas ele também disse, tenham bom ânimo, tenham esperança, tenham fé, pois ele diz, eu venci o mundo. Também nesta situação, ou nestas diferentes situações de tribulações, de angústias, de medos da nossa vida, também Paulo nos convida
a tirar proveito, a crescer com as dificuldades. Paulo fala de que as tribulações na vida, na caminhada da nossa vida, produzem em nós a perseverança. As angústias da vida ensinam a gente a ter paciência e a ser resistentes. Lidar com as adversidades nos dá experiência, nos ajuda a crescer na caminhada com Deus. Perseverança e experiência criam em nós, diz Paulo, uma nova esperança. E mais, a esperança amadurecida dentro da nossa luta para vencer essas dificuldades é, de novo, dádiva de Deus, através do Espírito Santo. O Espírito que rega nossas experiências, sejam elas boas ou elas ruins, com amor de Deus. Um amor que não confunde, mas um amor que ilumina o caminho. A fé não é algo paralisado. A fé não é um estado de anestesia esperando o encontro final com Deus. A fé é dinâmica. Fé acontece vivendo a própria vida, por mais estranho que isso pareça. Senão seríamos todos iguais na fé. E isso também Deus não quer. A vida da pessoa cristã é para ser vivida, e vivida com intensidade. É obra de Deus em nosso favor, em nós, todos os dias e em todas as situações. A reconciliação de Deus conosco não é um evento único. Ela é renovada, dia após dia, em todas as situações, Deus novamente demonstra a nós o seu amor, a sua misericórdia. Assim, nós crescemos como ser humano e crescemos na relação com Deus e assim também amadurecemos na fé. Imaginemos a nossa vida como uma viagem. Nenhuma viagem nos interessa se nós não sabemos para onde nós queremos ir. Se nós não sabemos o rumo, o destino. Toda viagem tem um rumo, tem um propósito. Quando a viagem é longa, por exemplo, a gente se prepara com antecedência. Prepara bagagem, prepara uma água, prepara uma comida para poder levar, para poder ganhar tempo na estrada, por exemplo. Não costumamos dormir muito bem porque eu, por exemplo, digo isso. Sou muito ansioso quando eu tenho que viajar. Tudo segue bem. De repente, a gente se depara com uma barreira, se depara com um atoleiro, se depara com algum imprevisto. A gente ajeita, contorna e segue a viagem, confiando de que a chegada é certa. E isso nos anima. Mais adiante acontece um outro imprevisto. Fura um pneu. A gente vai lá, troca o pneu e segue a viagem. Mais adiante, o carro quebra. E aí a gente já diz, poxa vida, péssimo dia para viajar. Mas ainda temos esperança, porque nós temos o foco. Queremos chegar no destino que nós planejamos. No caminho, ainda alguém passa mal e precisa parar para ser atendido. Nós desistimos? Não, jamais. Seguimos adiante. O cansaço e o desânimo vão tomando conta da gente. Mas mesmo assim, o ponto de chegada nos anima a seguir e a não desistir. A perseverança nos permite uma nova experiência, o que nos dá esperança. Vamos percebendo que o ponto de chegada já está o tempo todo presente na própria viagem, nas coisas boas e nas suas dificuldades. O legal da viagem não é o ponto de chegada, muitas vezes. As experiências, as alegrias, as tristezas que foram sendo experimentadas ao longo da viagem vão ficar na memória, ficam na história. São histórias que a gente depois conta a outras pessoas. Meu irmão, minha irmã, assim também é a nossa vida. Não caminhamos enlouquecidos rumo a um destino, à glória de Deus, e nem ficamos parados, esperando que Deus faça a viagem por nós. Na caminhada, Deus já está conosco.
O Espírito Santo revela o amor de Deus em cada uma de nós, de um jeito novo e único. Assim, a viagem faz sentido. Isso é viver a reconciliação com Deus sempre de novo na nossa caminhada. Isto é viver em paz com Deus. Assim foi a vida de Jesus Cristo. A sua ressurreição por nós só faz sentido porque olhamos para o todo de sua vida, ou seja, a glória, a ressurreição, mas também a cruz, a morte. A vida de Jesus foi construída dessa maneira: vida em abundância, amor vivido, amizade, mas também abandono, sofrimento e morte. A sua ressurreição permite entender o todo. Jesus nos promete o Espírito Santo para que cada um e cada uma de nós possamos viver e entender o processo de reconciliação com Deus na própria vida. Não estamos sozinhos, portanto. Podemos viver a esperança já aqui e agora. Podemos entender o todo da nossa vida como obra de Deus em cada um e cada uma de nós. Viver, portanto, em paz com Deus. Meu irmão, minha irmã, a vida de reconciliação com Deus é um todo. Diariamente, o Espírito Santo de Deus nos alimenta em nossa esperança com amor, por meio de pessoas, de sentimentos, de sonhos e de projetos. Também, nas tribulações da viagem, lá está o Espírito Santo de Deus nos encorajando a seguir a viagem e encaixando tudo como parte da grande jornada da vida de cada um e cada uma. Quem de nós esperava que esse ano de 2020 seria um ano tão difícil? Quem de nós imaginava que nós passaríamos por uma pandemia, por exemplo? Mas aqui nós estamos. Nós lembramos das pessoas que já perderam entes queridos, nós lembramos de pessoas que foram infectadas, nós acompanhamos essas pessoas por meio de ligações, por meio de mensagens, por meio da nossa oração. Nós vivemos também nessas adversidades. A vida não é feita apenas de glória, a vida também é feita de sofrimento. Mas em todos esses momentos, Deus caminha conosco, Deus está ao nosso lado, Deus mostra a nós o caminho. Renova em nós a esperança, fortalece a fé, nos capacita para o amor. Que nós, portanto, possamos, meu irmão, minha irmã, viver em paz com Deus. Que nós possamos caminhar esses dias pelos quais nós estamos nos propondo a caminhar. Que nós possamos fazê-lo, de fato, dia após dia. Nós gostaríamos de planejar até o final do ano muita coisa. Nós gostaríamos de dizer que amanhã faremos isso, depois aquilo e assim por diante. Mas nós estamos nessa situação, vivendo dia a dia, vivendo cada momento. E que nós possamos aproveitar esse momento, esse dia que Deus tem nos dado. E que nós possamos viver em união com esse Trino Deus. Dessa mesma forma como a Trindade vive numa perfeita harmonia. E que nós também possamos buscar essa harmonia, viver em paz com Deus, viver em paz uns com os outros. Vamos perceber, portanto, a Trindade em nossa vida. Amém. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor.
esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Os que esperam no Senhor, suas forças hão de renovar. Sobem como águias para os montes, correm mesmo sem se fatigar. Engajados pelo Evangelho, querem suas vidas ofertar. Os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor. Convido meu irmão, minha irmã, que nós nos voltemos ao Senhor nosso Deus em oração e que nós possamos, num primeiro momento, lembrar de situações, de pessoas ou até mesmo agradecer. Cada um possa ter esse momento agora de colocar diante de Deus o que tem no seu coração e lembrar também de pessoas. Assim nós oramos. Pedimos que nossos corações encontrem sempre em Ti o nosso porto seguro, que mesmo em tempestades confiemos em Tua proteção, mesmo contra os ventos. Sigamos em Tua direção. Obrigado, ó Pai Celeste, por estares presente em nossas vidas. Obrigado por nos dares o dom da fé, que nos faz viver e andar em Teus caminhos. Anima-nos a nunca deixarmos os Teus caminhos. Agradecemos de uma maneira muito especial pela obra de Jesus em nosso favor e pela ação de Seu Santo Espírito em nossas vidas. Senhor Deus e Pai, nós já colocamos diante de Ti os nossos pedidos, as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos planos. Por isso, Senhor, acolhe cada uma em seus pedidos e agradecimentos. De maneira muito especial, Senhor, nós queremos lembrar de toda essa situação pela qual estamos passando, por essa pandemia. Nós lembramos das inúmeras vítimas que já perderam a sua vida. Lembramos daqueles e daquelas que foram infectadas e que passaram por maus bocados, por aquelas que sentiram sintomas leves e que já estão se recuperando. Queremos lembrar de maneira especial da Rovani, do Lincoln, da Liliane, da Sandra, do Charlie, da Cícera, da Keila. Enfim, Senhor, cada pessoa que tem enfrentado em nossa paróquia este vírus e cada uma que tem enfrentado também a própria situação de angústia e de medo. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, essas famílias, essas pessoas que perto ou longe de nós, além de terem angústia ou medo por conta do vírus, também têm enfrentado o preconceito, têm experimentado o ódio, têm experimentado a indiferença das pessoas. Sabemos que, claro, há a preocupação com o contágio, mas que nós não deixemos o nosso coração endurecer por conta disso. Dá que nós possamos ter um olhar misericordioso com as pessoas, que nós possamos oferecer uma palavra de consolo, ou quem sabe até mesmo um ouvido amigo. Mas que o nosso coração não seja endurecido, que nós não
nos fechemos a estas pessoas, que nós não assim demos as costas a essas pessoas. Senhor, nós colocamos em Tuas mãos a nossa paróquia, com seus membros, com suas famílias. Nós colocamos as lideranças nas Tuas mãos. Nós lembramos as lideranças do nosso sínodo, da nossa igreja como um todo. Capacita-os, fortalece-os no testemunho do Teu Evangelho. Nós lembramos das guerras ao redor do mundo. Nós lembramos as famílias que têm enfrentado o desemprego, que têm passado pela fome. Ser presente, Senhor, com essas pessoas, com essas famílias. Dê a elas a esperança que vem de Ti. Nós colocamos em Tuas mãos as lideranças também políticas. Dá a elas, Senhor, que possam fazer o bom uso do seu poder e possam, assim, agir em favor da maioria da população. Tudo mais nós colocamos, Senhor, em Tuas mãos, na oração que Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quero compartilhar com vocês também a oferta para esse final de semana, este primeiro domingo após Pentecostes. A oferta é destinada a nível nacional ao apoio à missão entre povos indígenas. Neste ano, diz assim a motivação: queremos realizar ações para conhecer e assim respeitar os povos indígenas no Brasil, a sua luta e a sua resistência. Na perspectiva da vida digna e abundante para todas as pessoas, o Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, busca refletir sobre a importância de uma convivência saudável baseada no diálogo intercultural e interreligioso. A sociobiodiversidade é uma característica do Brasil e nós precisamos nos dar conta dela. Deus criou a diversidade e viu que ela era boa. Que nós possamos, assim, dentro da nossa possibilidade, ofertar ao nosso Deus com gratidão e alegria. Meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final desta celebração, agradecendo a você que nos acompanhou e pedindo também que você compartilhe esse culto, eu ia dizer esse vídeo, né? Mas também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as pessoas que você conhece. Também é uma forma de você evangelizar, de levar a palavra de Deus a todos os cantos do mundo, conforme assim o próprio Cristo nos deixou como orientação e como desafio. Que bom ter você conosco e quero desejar a você um bom e abençoado domingo, uma boa e abençoada semana. Convido que nós estendamos uma ou ambas as mãos em sinal de recebimento e assim recebemos a bênção do Senhor nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus assim te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Que assim te abençoe o Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Sigamos na paz do Senhor nosso Deus. Sirvamos a Ele com gratidão e alegria. Até o nosso próximo encontro e que Deus assim te abençoe e te guarde. Amém.